Bom dia para você que está aqui no meu canal. Hoje eu tenho uma palavra de Deus para teu coração e eu quero ler com vocês no versículo, no capítulo de Efésios 3, do 14 ao 21, que o Senhor falou assim, ó: Por esse motivo eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias no céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que, da riqueza da sua glória e por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês, e oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. O que o Senhor quer nos colocar aqui, né? Deus tem várias formas de mostrar sua sabedoria, né? Através das nossas vidas, das nossas dores, da nossa conversão, da nossa confissão, da nossa fidelidade, né? E posicionamento, né? De viver a vida conforme a palavra de Deus depois da nossa aceitação de Cristo. Isso aqui é uma carta, né, do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, né? E também nos relembrar, nos reforçar que a gente deve andar em comunhão, né, com a igreja, em comunhão com os discípulos, as ovelhas de Cristo, né, que a gente não deve andar sozinho, que nós não somos a igreja sozinho, não existe isso, porque a igreja de Cristo, ela é um corpo, né, e um corpo, né, em comunhão com Cristo, né, com as ovelhas de Cristo, né, não é sozinho, né, nós não somos igreja sozinho, né, não temos como ser vários membros em um só corpo, né. E existem verdades espirituais, né, e autoridade que só são reveladas quando estamos no lugar certo. É isso mesmo, quando a gente está no lugar certo, né? Não com lugares do mundo, não com pessoas com pensamentos diferentes do nosso, da nossa crença, da nossa identidade, né? Que é Cristo Jesus, né? Não tem como nós termos a identidade de Cristo e andar diferente dos mandamentos de Deus. Não tem como. Não somos, então, a identidade de Cristo. Somos a identidade do mundo, né? E quem tá no mundo e rege o mundo não tá com Cristo, né? Já sabemos disso, né? As trevas, elas andam ao nosso redor, mas elas não podem impedir, né, quem está posicionado em Deus, de fazer aquilo que Deus chamou, aquilo que Deus ordenou, né? O inferno, ele sempre vai tentar impedir que a obra de Deus seja concluída na minha vida, na tua vida, né? E com isso, né, com aquilo que Deus nos chamou, com o posicionamento que Deus quer de nós, com a fé que Deus colocou dentro de nós, com o amor a Cristo, assim como já diz a palavra, nós iremos levantar muitos inimigos, né? Contra ao propósito de Deus na nossa vida, né? E a palavra já diz, né, que a gente não lida com carne e nem sangue, sim contra principados e potestades que estão, né, regendo aquele ser que está contra nós, né?
Então aquela pessoa, ela se permite, né, com brechas na vida dela, a ser usada, né, contra o propósito de Cristo em nossa vida, contra a luz que está com nós, né? Contra a luz que a gente carrega, né, por amor a Cristo, né? O problema não é a guerra, irmãos. O problema é quando alguém sai do posicionamento de Deus, quando um cristão sai do posicionamento de Deus. Quando um cristão, né, ele pode se batizar, ele pode ficar no caminho de Deus, né, e depois ele sair do posicionamento daquilo que Deus, né, colocou no coração dele, né. Este é o problema, né, de estar aí à mercê do que o inimigo quer brincar com a vida dele, né, roubar o tempo de vida dele e o que Deus tem para ele, né, porque o inimigo, ele é ladrão, né, ele só veio para roubar, matar e destruir, né. Então a gente tem que estar atento, vigiar, né, porque nós temos um ladrão aí que anda ao derredor, né. Então nós temos que andar ali, né, fortalecidas, né, fortalecidos no interior, no nosso interior, alimentar-nos todo dia, né, da palavra de Cristo, do amor de Cristo, pregar o evangelho, né, a toda criatura que Deus trouxe ao nosso caminho, né, e verdadeiramente de todo o coração, né, porque um cristão que vive no caminho de Deus, um verdadeiro cristão, ele tá sempre cheio, né, do que alimentar alguém, né, ele tá sempre cheio de uma palavra para alimentar, né, e dizer aquilo que Deus coloca na boca dele, né, para falar para uma pessoa que tá sedenta, né. Então não é sobre aparência espiritual, né, é sobre a força interior que Deus coloca dentro de ti pela tua fidelidade, né. Você permanece porque está fortalecida, não porque está fácil por fora, entende? Nós devemos ficar enraizadas no amor de Cristo, né? Nos mantermos firmes, né? Assim como diz no versículo 17, né? Como lemos ali, né? Enraizadas, né? Enraizados. Quem está enraizado não se perde no processo, não abandona o campo de Cristo, não abandona o campo de batalha, mesmo em meio às guerras, ele permanece firme, porque só chega na vitória quem suporta o processo, não quem abandona o processo, quem vê a dificuldade financeira, quem vê um problema no casamento, quem vê uma dificuldade com o filho, né? Quem não tá enxergando a vitória no momento que quer, abandona o processo. E aí não vê vitória, e aí Deus não tem culpa da tua desistência, entende? Deus não tem culpa da tua desistência, porque Deus, ele é fiel para cumprir todas as promessas que ele deixou aqui. Deus é fiel. Só que basta a gente permanecer posicionado e tudo vai se cumprir no tempo que Deus achar que tu tá preparado para receber, não é na hora que tu quer, né? Porque nós somos vasos, né, do olheiro, prontos a ser moldado e remoldado a hora que Deus achar necessário, né, nos corrigir, nos exortar, né? Porque Deus é pai, e um pai corrige um filho, e um pai que corrige um filho, exorta ele quando ele tá errado, né? É um pai que ama, independente que o filho não vai gostar, que o filho vai ficar brabo, que o filho vai resmungar, não importa, o pai que ama, ele exorta, porque o pai que não ama, ele é conivente com o erro do filho para não perder a presença do filho, né? Então ele não ama, porque um pai não quer um filho perdido, ele quer um filho no caminho, né? E a gente não deve perder o campo de Deus, né? Porque Deus, ele recompensa a tua fidelidade. Então não importa que o filho fique rebelde quando o pai fala, porque Deus, pelo teu posicionamento ali na frente, ele vai te honrar. E às vezes a gente dá
ouvidos para a circunstância, vive do que vê nas circunstâncias, e às vezes tu, né, não quer exortar um filho, não quer exortar alguém no erro dele, né? E tu, para não perder a presença daquela pessoa, mas aí tu perde a presença de Deus, não só contigo, como aquela pessoa, e daí como fica a tua vida, né? À mercê de quem? De quem tu escolhe servir hoje? A Deus ou ao inimigo? De quem tu prefere se posicionar hoje? A quem tu prefere se posicionar hoje? A Deus, que vai ser fiel para cumprir e vai te dar a vitória, mesmo sabendo que por amor a Ele, um filho te virou as costas, um marido ficou bravo contigo, uma esposa está revoltada contigo, ou um pai te exortou. Quem? A quem tu decide servir? Ao inimigo que vai roubar tudo que tu tem e até os teus filhos para o mundo? Ou a Deus, que vai ver a dificuldade que tu tá passando por amor a Ele e vai te recompensar? E além de te recompensar, e aquela pessoa que tu exortou, que tu corrigiu, ele vai ganhar toda a tua casa para Ele. A quem que tu quer que a palavra se cumpra? Tu quer que a palavra de Deus se cumpra ou a palavra do inimigo se cumpra na tua vida? Porque o inimigo só veio para roubar, matar e destruir, né? A levar tudo que é teu e todas as promessas que Deus tem para ti. Porque se a gente não vigiar, o inimigo, ele quer roubar as promessas que Deus tem para ti e ele quer viver elas. Mas Deus diz que aquilo que é teu, é teu. Então, vigia, né? E cuida as portas da tua casa para quem entra e quem sai, porque muitas vezes o perdão, nem o perdão ele é de coração. Ele vem ainda para te afrontar e ainda querer te causar mais danos à tua vida. Então, muitas vezes a gente tem que perdoar, deixa ir, porque o coração da pessoa não está em Deus. E às vezes é um coração apodrecido, né? Então, eu te convido a fechar os teus olhos agora e orar. Em nome de Jesus, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença agora, Paizinho querido, te pedindo, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor perdoe os nossos erros, as nossas falhas, a nossa fraqueza, que a Tua palavra diz, né, Senhor, que quando estamos fracos, o Senhor se faz forte em nós. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor alcance os nossos filhos, a nossa família, a nossa casa, o nosso trabalho, Senhor, a nossa fidelidade a Ti, Senhor. Que aonde estamos fracos, que o Senhor nos faça forte, Senhor. Que o Teu amor, a Tua fidelidade permaneça conosco, Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, para que o Senhor, né, nos faça ver aonde ainda devemos vigiar e permanecer, Senhor, firmes em Ti, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça para passarmos o nosso processo, Senhor, para chegarmos à nossa vitória, Pai. Te peço, Senhor, acampa os Teus anjos, Senhor, com espada de fogo, Senhor, nas portas da nossa casa, Senhor, no portão da nossa casa, Senhor, tirando, Senhor, do nosso caminho todo o impedimento, Senhor, que tenta destruir, Senhor, todas as promessas que o Senhor tem para nós. E nos leva, Senhor, e nos capacita, Senhor, a nossa vitória e todas as promessas que o Senhor tem para nós, porque a Tua palavra diz que agindo o Senhor, ninguém impedirá. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Abençoado dia para todos vocês.